programa Marcelo Storck desta semana traz um bate-papo a respeito da Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Iguaçu, a ADVV. Nós saberemos nesse espaço cultural como é a situação das pessoas que não conseguem enxergar. Nós veremos como é a situação de quem não consegue ver. Bem, vamos dar início ao programa Marcelo Storck desta semana. Já estou aqui na sede da Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Iguaçu, a ADVV, e neste espaço cultural de hoje nós veremos como é um pouquinho da história das pessoas que não conseguem ver, mas que se relacionam com esta entidade aqui. Mas lógico, você que está aí no sofá, tradicionalmente acompanhando o nosso programa, já percebeu que a professora Rita Cozeira não tem deficiência visual. Então, aí nós vamos começar contando um pouquinho da sua história, porque o que te traz aqui? Então, por 14 anos eu desenvolvi um trabalho com deficiência visual. E hoje, aposentada, tenho tempo para me dedicar mais à associação. Conheço a associação desde o início, por conta que no início do meu trabalho, numa escola, as pessoas adultas foram vindo, buscando algo para... mas não a alfabetização, buscando uma interação, buscando algo para preencher o seu tempo e aprender técnicas novas. Aí a gente foi observando que eles precisavam de um espaço, digo, de um momento deles, os adultos com os adultos, e fomos organizando essas reuniões mensalmente. Aí a procura foi maior, pessoas da família compareciam também à reunião, então já virava uma festa com comes e bebes. Aí a gente foi buscando espaços fixos para que eles pudessem desenvolver outras atividades semanalmente, como eles têm até hoje, né, um espaço de convivência. Mas a grande dificuldade hoje, se me permite já adiantar, é um espaço para que seja feito esse trabalho individual, já que, né, eles não têm assim o objetivo de escolaridade. Então estamos, né, prestes a inaugurar a nossa sala de atendimento individualizado e especial para cada caso, tanto na locomoção, como no ensino do braille, como acesso a audiolivros, a filmes com audiodescrição, a massagens, atendimento psicológico, enfim, as especificidades de cada caso, né, na verdade. Mas antes de nós chegarmos exatamente na questão da estrutura desse espaço que vocês inauguraram, né, porque você está assistindo o programa na sexta-feira, e a inauguração foi ontem, na quinta-feira, né? E vocês já estão vendo aí algumas fotografias sobre o nosso bate-papo aqui. E me trouxe uma curiosidade do teu primeiro relato. Você diz que lá atrás você teve início há 14 anos, um processo de trabalho, ou desenvolveu, melhor dizendo, por 14 anos um trabalho, né, com esta situação de aluno que tinha uma deficiência visual. Isso era na escola pública, quando você conheceu esse processo? Isso. Quando me foi colocado que havia um aluno em União da Vitória precisando ele seria inserido no ensino fundamental, não se tinha noção de como trabalhar esses alunos. Aí procurou-se, de alguma forma, obter um jeito disso. Aí o Estado capacitava pessoas, professoras, né, de diversidades, e num desses cursos a gente foi chamado para fazer. E a gente aprendeu como fazer isso, como lidar, como aprendemos braille, soroban, que é um outro recurso, o que era básico. E começamos com 3 alunos.
depois 5, depois 12 e ao final dos 14 anos passaram 101 pessoas por lá. Por que escola? Escola Vitória Fernandes. Como o aluno era de ensino fundamental e esse trabalho, esse centro de atendimento, ele oferece o serviço a todas as pessoas com deficiência visual, não importando a idade. Por conta disso, precisa funcionar dentro de uma escola municipal para atender esses alunos, né? Então, lá é feito um trabalho específico em cima da deficiência de cada pessoa, né? Então, para crianças que têm necessidade de estimulação visual, se faz um programa de estimulação visual. Para os adultos, atividades de vida diária autônoma, social, locomoção principalmente, o ensino do braille, a interação com a informática, né, com a informática especializada, trazendo muitos meios. Existem vários programas que o cego pode estar interagindo com o teclado e o meio, né, da internet, de tudo que se faz com esse recurso, né? Certo. Agora, na escola ainda, não na associação, já deu para entender assim, que na escola são pessoas em idade escolar, independente de serem crianças ou não, mas que frequentam a escola com algumas adaptações e uma orientação específica, né? E depois nós falamos da ADVV, que são pessoas que já saíram ou estão também na escola. Você falou de estimulação visual. O que vem a ser isso? Então, dependendo da doença ocular ou da disfunção visual, existe a possibilidade de reverter esse processo, então fazendo essa estimulação por imagens, por cores, movimentos. Então a gente adapta, como a gente já falou, dependendo da idade, né? Então se utiliza vários recursos, né? Muitos e vários recursos, com materiais simples e também mais elaborados, né? Dentro de sala de aula. E aí a adaptação da criança, ela se dá também para que ela acompanhe o conteúdo normal dos outros alunos, ou acontece isso em horário separado, num contraturno? Como que é esse trabalho? Isso, esse trabalho é desenvolvido como contraturno. Aí a criança vai para a escola já com assim, a devida adaptação, né? A professora que tem uma criança com deficiência visual pede, a escola dessa criança pede orientação, e a gente acabava indo e fazendo isso, então dando o suporte, né? Mas dentro de sala a criança, no centro de atendimento, aprende como aproveitar melhor a aula dentro de sala de aula, lógico, contando com a ajuda dos colegas, né, da comunidade escolar, de todos. Agora, isso é lei hoje, professora Rita? A inclusão já há muitos anos, né, que se fala em inclusão, e a inclusão só é bem feita, só acontece quando tem toda a equipe escolar envolvida, a família, senão fica um trabalho truncado, né? Tá certo. Bom, agora vamos passar então para a ADVV, que é onde nós estamos aqui. Vamos falar da associação um pouquinho, né? Você já me disse rapidamente a respeito, mas vamos rememorar aqui quando é que ela foi fundada, quantos participantes tem hoje. Então, ela foi em 99, haviam 3 pessoas tendo atendimento especializado no Colégio Balduino Cardoso. Pela distância e por serem de União da Vitória, aí eles foram atrás dos órgãos públicos para que tivessem esse atendimento aqui com uma professora especializada aqui, que não havia. Mas essa vontade de organizar isso não tem nada a ver com o centro de atendimento, mas como souberam que havia esse atendimento, eles foram vindo ali. Né? Aí, com esse grupo de adultos querendo algo a mais, fomos somando os sonhos, os ideais, e vamos lá. Então, não foi fácil, como não é até hoje, mas faz parte. Aí nós nos reuníamos numa das salas da Escola Vitória Fernandes,
ficou o pequeno espaço, ficou indisponível porque não era um local ideal. Aí fomos para minha casa e fazíamos lá num corredor enorme. Aí quando chovia não tinha como organizar. Aí fomos para a catedral, numa das salas de catequese, e lá é que a gente conseguiu formar a primeira diretoria. Havia muitas pessoas que participavam, as pessoas da família de cada pessoa cega ajudavam. Então, assim a gente viu que o sonho teria, um objetivo seria maior ainda. Numa das reuniões que a gente conversou sobre o nome da associação, apareceu o Edson César Slonsky, o Edinho, foi participar da reunião, porque ele gostava desse tipo de movimento, e nós pensamos em ADEVI, Associação dos Deficientes Visuais UVA, né? ADEVI UVA de União da Vitória. Ele falou, mas por que não ADEVI? Pensem mais, pensem alto. ADEVI, porque ele é a Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Iguaçu, para atender a União da Vitória, Porto União, quem sabe, região. Então, o sonho era maior, né? Até brinquei, mas o Rio Iguaçu passa por São Mateus e vai até... Né? Mas, então, assim que surgiu. Então, a gente considera ele o padrinho do nome da associação. Com o tempo, apareceram outras pessoas, estão até hoje. Aí foram motivando, porque até então os cegos já estavam desmotivados um pouco, porque precisava coisa nova. E elas, até hoje, fazem muito, muito pela associação. São pessoas abnegadas e têm um carinho especial, deixam tudo que tem que fazer. E na quinta-feira é o dia delas lá, né? Então, aquele espaço serve para que eles façam um lanche, conversem. É um espaço de interação com seus pares, vamos dizer assim. E funciona bem. Já aqui vai ser um espaço de trabalho individual mesmo, com cada um deles. Que é o que nós vamos falar no próximo bloco, né? Porque assim nós entendemos um pouquinho da estrutura histórica da ADVI. Agora nós vamos parar um pouquinho para um intervalo cultural, um instantinho só e estarei de volta. Pois bem, retomamos o programa. Estou aqui ao lado da professora voluntária Rita Cozeira, da ADVI, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Iguaçu. E agora nós entramos na questão de estrutura física. E olha o Edinho Slonsky, um abraço, querido, abnegado em todas as atividades, bochófilo, né, como ninguém. E ele tinha razão lá atrás, né, Rita? Porque realmente, quando ele pediu para colocar Vale do Iguaçu, ele não estava errado. Tanto é que esse espaço que nós estamos aqui recebendo em União da Vitória agora, ele é uma ampliação daquilo que se tem, né? Haja vista que lá em Porto União, no Central da Cidadania, então vocês têm uma sala de atividade coletiva e agora vocês ganham esse espaço aqui. Aliás, parênteses, um dos raros casos em que as duas irmãs, Porto União e União da Vitória, conseguem dialogar bem e se unir. Tem o Funrebom, que agora, inclusive, aqui vizinho tem o seu próprio corpo de bombeiro, mas por muito tempo a Prefeitura de União da Vitória e a Prefeitura de Porto União usavam o Funrebom para manter o Corpo de Bombeiros de Porto União, atuando em União da Vitória também. Se fosse falar do trânsito, então seria o oposto, né? Onde as cidades não sabem conversar. E em relação à ADVI, felizmente me parece que aprende-se a conversar e vocês ganham esse espaço que, pelo que entendi, ele vai favorecer essas atividades individualizadas. É por aí, né? Isso. Esse espaço, vale a pena ressaltar que foi uma iniciativa do Rotary Club. Por conta que nós não temos, é uma associação sem fins lucrativos, não temos verba, então a gente depende, né? Aí então, essa estrutura foi reformada o Rotary abraçou a causa por um bom tempo. Isso, então aqui vai ser esse espaço em que as pessoas vão poder estar
desenvolvendo suas potencialidades, cada um com seus limites. A gente pretende, né, torná-los pessoas com mais participação na sociedade, né, além que eles participam de vários eventos, fazem parte, mas assim eles vão aqui cada associado vai ter o seu espaço para desenvolver novas aptidões até, né? Quantas salas são? Me explica da estrutura. Então, nós temos 3 salas, uma inclusive é a recepção, que vai funcionar agora a partir de segunda-feira, né, no horário previsto. Então, são 2 salas para atendimento especializado. Uma provavelmente vai ser para massagem, parte de psicologia, essa aqui para o ensino das técnicas, e o entorno e no centro da cidade para a utilização da mobilidade independente, né, com bengala, utilizando todas as pistas que a gente tem por aí já, né? Vou fechar meu bate-papo contando a história sobre o Braille e matando a minha curiosidade, né? Você teve que aprender Braille por causa daquela aluna que você me contou lá, obrigado, aquele aluno do início da tua atividade com as pessoas com deficiência visual. E eu queria saber um pouquinho do Braille. Braille é o nome de uma pessoa que inventou o sistema, é um sobrenome, como que funciona? Então, lá no começo, 1930 por aí, não lembro a data, Louis Braille era um menino que enxergava bem, mas o pai tinha uma selaria e ele foi brincar com os apetrechos lá, as ferramentas, e acabou furando um olho, no caso, né? Aí na época não se tinha a possibilidade da medicina como é hoje, lógico. A infecção passou por outro olho e ficou cego. Foi estudar em Paris, na escola dos meninos cegos de Paris. E lá ele já usava um jeito um recurso em relevo das letras, mas era muito complicado e restrito. E ele, então, teve a brilhante ideia e desenvolveu isso, o alfabeto com pontinhos em relevo. E que a gente usa, e é usado no mundo todo, né? E nós temos aqui uma máquina, parece uma máquina de escrever. Vamos puxar ela aqui tranquilamente. Você estava me contando, né? Você já estava me mostrando. Usa um papel especial, é quase como uma máquina da datilografia, que tem combinações aqui que formam os pontinhos. Eles leem pelo número de pontinhos ou pelo formato dos pontinhos? É pela estrutura, pela posição dos pontinhos. Eles aprendem, né? Desenvolvem a sensibilidade, mas antes de chegar nos pontinhos eles precisam trabalhar com muita textura diferenciada, com outros modelos ampliados para que eles consigam usar a percepção depois da compreensão, da interiorização disso, né? Certo. Para deixar bem claro, então, hoje, nessas aulas aqui de Braille, nas atividades de massagem, no acompanhamento psicológico, a DVV vai contar com quantos associados beneficiados? Mais de 20. Mais de 20. Mais de 20 associados. Aqueles 117 que passaram lá pela estrutura. 101 foram alunos, né? Então, de 0 a 84 anos. Certo. Né? Mas de lá alguns são associados e nem todos, né, ainda. Quantas pessoas estão com... Olha, 24 que participam semanalmente, de 20 a 24. Mas conhecemos, eu já sei de 5 casos, que a gente não entrou em contato ainda porque não tinha essa estrutura montada. Nós conhecemos mais pessoas que precisam desse atendimento. Mas a dificuldade maior é o quê? Uma das doenças que mais está trazendo associados para a gente aqui é a diabetes. A pessoa desenvolve diabetes e não percebe. E, de repente, acontece esse processo de perder a visão. E a pessoa não está preparada. Por isso o atendimento psicológico a gente precisa. Porque a pessoa passa por aquela fase de luto e tudo mais, que é normal, né, no caso. E são pessoas que têm muita dificuldade de locomoção. E a família tem muito cuidado com essas pessoas para que elas não se machuquem. Então, nós ainda dependemos muito... Nós precisamos muito ainda de um veículo que faça esse transporte também deles, enfim. Que vocês não têm? Não temos ainda, né? Mas estamos buscando aí, né, a torcida. A torcida, né? E no trabalho também. Isso. E é um objetivo
necessário na sociedade, né? Porque cada família não consegue dar conta do seu familiar com deficiência visual. A associação não consegue com todos eles em uma vez só. Mas a vontade é fazer com que esse trabalho cresça e atinja o maior número de pessoas. Há uma possibilidade também de a gente abrir esse espaço para que as professoras que tenham, de repente, alunos e queiram vir daqui, que não fazem parte, talvez, do sistema público, alunas do magistério ou de pedagogia, que queiram vir aqui desenvolver isso, se elas estiverem em contato com alunos cegos, a gente também pode disponibilizar esse atendimento, né? Certo. E para entrar em contato, faz como? Então, fala com a Maria Clara no telefone 3522-0114. Tem Facebook? Temos Facebook, a ADVV já tem e-mail. Então, por aí, vocês podem, então, entrar em contato aqui com a história e também com a atualidade da ADVV. Pois bem, para fechar o bate-papo, minha passagem aqui já na sala nova de trabalhos da ADVV, estou com a Maria Clara Biberbach, que é uma das voluntárias. Antes de eu perguntar alguma coisa em relação ao nosso enfoque, que vai ser o presidente Marcos e a história deles, para ilustrar exatamente a questão do deficiente visual, queria saber da sua participação, como que a senhora chegou até a associação. Então, eu me aposentei e daí tinha muito tempo, né, vago, aí eu procurei uma associação, fui convidada pela dona Cecília para ajudar no café, na limpeza lá em Santa Rosa e gostei muito do pessoal, me apeguei muito com os deficientes visuais, porque eles são muito alegres. Então eu fui lá um pouco deprimida e eles me tiraram tudo aquela, eles me passaram muitas coisas boas que preencheu aquele vazio. Aí teve a eleição e eu fui eleita secretária. E comecei, junto com a dona Cecília, a mandar projeto. Para tudo aquele lado que a gente conseguia, a gente mandava os projetos. Receita Federal, banco, prefeitura. E a partir disso, o Rotary, também através da dona Cecília, foi e gostou, se apaixonou pela nossa gente. E pediu para começar a ajudar, né? E a gente já tinha ganho uma sala de aluguel do prefeito, Pedro Ivo, mas como o Rotary assumiu essa parte, daí eles conseguiram essa sala e começaram a reforma. A reforma está durando 1 ano e meio, né? Então nós somos presenteados pelo Rotary Clube, pela paixão que eles têm pela gente e por outras pessoas que precisam, né? Mas eles têm muita paixão pelos deficientes visuais. Por quê? O deficiente visual, ele não se queixa, ele não chora, enquanto ele está com a gente, eles querem alegria, eles querem cantar, eles querem conversar, eles querem contar piada. Então, eles fazem maior bem para nós do que nós para eles. Para exemplificar, eu queria falar antes do Marcos e da Ivone, o casal, o primeiro casal, né? Ele é presidente e ela a primeira dama aqui da ADVV. Eu queria falar de uma associada lá de São Cristóvão, que é importante que as pessoas saibam disso, às vezes até por uma desinformação ela nem andava, e aí, depois que participou aqui do processo de vocês, hoje é uma outra pessoa. Me conta um pouquinho. Sim, a gente tinha a dona Leia, eu conheci a dona Leia quando eu trabalhei no posto em São Cristóvão, que por causa da diabetes ela perdeu a visão. E ela era uma pessoa muito triste, ela só ficava no quarto. Então quando a moça do posto ia, dava uma voltinha, conversava com ela, e a gente conseguiu trazer ela para a ADVV. E foi indo, ela foi gostando, hoje ela é uma pessoa feliz, alegre, adora. Passamos 2 dias numa pousada em São Pedro, ela muito todos eles muito felizes, e a dona Léia é outra pessoa hoje. É uma pessoa muito querida, então cada evento que tem, a gente tira fotos, a gente dá foto para eles, que eles gostam muito. A dona Léia está se sentindo muito bem, muito melhor de saúde. E ela é muito querida, eles são muito queridos.
Então é isso que faz a gente trabalhar por eles. Olha, se existe preconceito para com o deficiente visual, ele tem que parar em todas as instâncias, seja onde estiver o preconceito da minha parte, ou do telespectador, ou até de instituições, né? Porque nós temos no casal que preside, vamos dizer assim, né, no Marcos e na Ivone, uma história lindíssima de vitória, uma história divina de vitória, que Deus abençoe eles com um filho. E eu vou deixar que a Maria Clara conte isso, não vou explicar a fundo, mas vou deixar que a Maria Clara conte para nós como que foi esse processo que hoje é uma bênção aqui. Foi uma gravidez que foi projetada, foi com muito cuidado, a gravidez se ocorreu tudo muito bem, ela foi tratada pela doutora Marta, parto, a criança nasceu perfeita, tem uma saúde muito boa, e é uma criança que ela foi muito bem atendida pelo posto de saúde do bairro São Brás, tanto na vacinação quanto na puericultura. Foi muito bem atendido esse casal nesse sentido. Então, uma criança que só tem alegria, é um lindo e só dá muito trabalho para a gente que tem que correr atrás dele. Imagino, né? Pelos pais também, um queridão. Olha, gente, e é o seguinte, o recado, né? Assim como eu, você venha ver, você que pode ver, venha ver a Associação ADVI, venha até aqui conhecer o espaço, e parabéns às prefeituras que apoiam essa atividade. Realmente nós precisamos enxergar melhor as necessidades das principais instituições que estão sediadas, muitas vezes por voluntários querendo apenas ajudar o processo social a melhorar, seja qual setor que for, e neste aqui dos deficientes visuais de Porto União, Nova Vitória, ou como bem queria o Edinho do Vale do Iguaçu, tudo está indo muito bem. Então vamos enxergar isso melhor e continuar dando apoio para vocês aqui da instituição, no que eu deixo sempre à disposição a câmera e o microfone, e cumprimento vocês pelo trabalho, e se deixei de falar alguma coisa, Maria Clara, a hora é agora. Eu queria agradecer muito ao prefeito de Nova Vitória que concedeu esse espaço para nós, e ainda mais agradecer ao Rotary Clube Porto União da Vitória por essa reforma, porque eles foram uns amigos que parece que foram anjos que caíram do céu na nossa ADVI. Então, assim, parece uma coisa que não tem explicação. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, viu? Fico feliz que você tenha um nome parecido com o da minha filha, só que o da minha filha é o contrário, é Clara Maria, tá, Maria Clara? Ficou fácil de eu decorar. Eu agradeço, gente, e eu fico por aqui. Vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.